Assassin's Creed Black Flag foi anunciado, todo mundo só pensa em uma coisa: dar drift de barco. O quarto jogo da franquia se passa entre 1715 e 1722, acompanhando a história de Edward Kenway, um pirata que se envolve na luta entre os templários e assassinos. Agora, que Black Flag é um jogaço, todo mundo já sabe. O jogo foi muito bem recebido pela sua história, combate, ambientação e principalmente, a briga dos navios. Mas o que interessa pra gente aqui, galera, não é a gameplay. O que interessa aqui é o quão histórico é Assassin's Creed Black Flag. Se você for um fanboy de piratas, prepara seu coraçãozinho, porque eu vou te provar que os piratas eram os maiores arregões da história. Eu sou Rafael Fará, arqueólogo, historiador, e você está no Chapéu e Chicote. E hoje vamos descobrir se Black Flag era ou não era uma bagunça histórica. Bom, de início, galera, o jogo acerta muito na época histórica em que se passa, a Era de Ouro da pirataria. Tudo se inicia quando o rei Carlos II da Espanha morre em 1700 sem deixar nenhum herdeiro. Sendo assim, para evitar que o neto do Luís XIV assumisse o trono e unificasse tanto a Espanha quanto a França, a Inglaterra e outras potências entraram numa guerra em 1701 contra a Espanha. Era a chamada Guerra de Sucessão Espanhola ou a Guerra da Rainha Ana, quando era travada nas colônias inglesas. Nessa guerra foram emitidas várias cartas de curso que permitiam com que corsários, em nome da coroa britânica, saqueassem e pilhassem navios inimigos espanhóis. Entretanto, com o fim da guerra em 1715, aqueles corsários acabaram perdendo o seu direito dado pela carta de curso e ficaram sem um ofício definido. E como eles ficaram sem emprego e não tinha Uber naquela época, acabaram optando pela pirataria mesmo. E nesse período, galera, rolava mais pirataria do que no torrent, se liga. O economista Peter Leeson, no livro O Gancho Invisível, a Economia Oculta dos Piratas, afirma que entre 1716 e 1722, mais de 1000 piratas ocupavam a região do Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico, podendo chegar até 2000. Esse número pode parecer pouco, galera, mas se você pensar que naquela época a marinha tinha nesse mesmo espaço apenas 13.000 marinheiros, 2.000 piratas é mais do que 10% do que tinha da marinha oficial britânica na época. E é por isso que no game do Black Flag você encontra vários navios piratas, inclusive navegando na gameplay, além de outros personagens históricos de um contexto inundado pelos piratas, porque eles estavam ocupando aquela região. A pirataria estava se espalhando como um fogo no pavio ali. Por isso que o Edward Kenway não é de longe o único pirata dentro do game. Esse caso, ponto para Assassin's Creed Black Flag. Mas aí a Ubisoft realmente acertou, galera. A tripulação dos marinheiros era realmente formada por escravizados, marinheiros pobres e foragidos. Assim como vários oficiais da marinha britânica que acabavam optando por deixar o ofício e tentar a vida na pirataria. Ou seja, um monte de gente ferrada querendo sair da CLT e ganhar uma fortuna. Assim como você e o historiador Jesse Lemisch argumentou em seu artigo Jack Tar nas ruas, marinheiros mercantes na política da América revolucionária. Afirmou que, pelo alistamento forçado da marinha britânica no século XVIII, os piratas desenvolveram um forte senso de independência e liberdade. E você aí se debatendo todo porque foi alistado pelo exército brasileiro. É a sua chance de começar uma carreira na pirataria. O autor argumenta inclusive que os piratas, pelo senso de justiça deles e de liberdade, acabaram influenciando na Revolução Americana de 1776. Ponto para Assassin's Creed de novo, porque o protagonista do Assassin's Creed 3, o Connor, é neto do Edward Kenway, protagonista do Assassin's Creed 4. Ou seja, tanto a pirataria quanto a Revolução Americana estavam interligadas e o próprio game mostra isso. Marcus Heidegger, ou historiador de renome da Universidade de Pittsburgh, em obras como Vilões de Todas as Nações e A Ida de Muitas Cabeças, afirmou que os piratas se rebelaram contra o sistema capitalista emergente da Europa, que transformou os camponeses em trabalhadores urbanos. Os piratas lutaram para preservar uma alternativa comunitária que se opunha à hierarquia de etnia, religião e raça, como uma espécie de sociedade alternativa, fazendo com que o próprio Raul Seixas fosse um pirata. Mas galera, esse senso de liberdade e de uma quase comunidade ali alternativa fora da coroa é muito real no game, quando você tem vários personagens ali que são realmente escravizados, marinheiros, ou então que estão realmente querendo uma vida melhor ali, longe do sistema que estava se instaurando na Europa. E no game a gente consegue ver isso até pelos próprios assassinos, que sempre lutam pela liberdade contra os templários, Agora, sobre os personagens históricos, não tem como não citar o Barba Negra. Ele aparece em Black Flag imponente, com aquela aparência dele macabra, com os pavios de fogo, realmente como é citado na historiografia. Barba Negra, ou Edward Teach para os íntimos, realmente colocava os pavios sob o chapéu de cada lado do rosto e acendia para causar pavor nas pessoas que viam. Ele projetava uma aparência aterrorizante, até mesmo mística, que fazia com que os navios inimigos se rendessem. Ou seja, ele estava praticamente farmando aura. O objetivo disso era fazer com que os navios inimigos se rendessem muito antes do conflito, porque um confronto poderia danificar a mercadoria, o navio que estava sendo atacado e o próprio navio que ele estava usando.
É por isso que algumas fontes dizem que até mesmo ele não teria supostamente matado um homem sequer. E não era incomum aos piratas que eles evitassem os conflitos. Era muito melhor que eles causassem medo e pânico do que entrassem em um conflito e acabassem perdendo tripulação, navio ou mercadoria. E é por isso, fanboy de pirata, que os piratas são os maiores arregões. Simplesmente peidavam na farofa quando dava conflito. Isso realmente é mostrado diferente no game. É mostrado o Barba Negra matando diversos homens e realmente entrando em conflito ali enquanto comandante de Nassau. Inclusive vários outros piratas também acabam entrando em conflito, coisa que muito dificilmente seriam feitas na vida real. O navio do Barba Negra é mostrado como quase um monstro dos mares, né? O comportamento dele era equivalente a uma fragata leve de combate. Agora, os achados arqueológicos mostram que o navio era um navio pesado, mercante e feito para carregar uma carga que infelizmente eram das pessoas escravizadas. Essa própria estrutura do navio do Barba Negra dificilmente faria com que ele fizesse manobras tão ágeis ou se comportasse como uma fragata pequena. Bom, em Black Flag ele é mostrado realmente com vários canhões, inclusive até canhões de perseguição que ficam na proa do navio ali para aproximação, para conseguir realmente perseguir o navio e atirar de longe, como é realmente feito no game. E nesse ponto eles estavam realmente certos, porque a arqueologia desse sítio mostra que o Barba Negra realmente tunou esse navio para transformar ele num monstro de guerra. Fontes históricas falam que ele colocou até 40 canhões e já identificaram 30 canhões no sítio arqueológico e 24 foram içados. Se ele botasse um aerofólio e rebaixasse esse navio, ele saía voando. Então assim galera, embora o Barba Negra apareça no game de forma mais agressiva e violenta do que ele realmente seria na vida real, ele era um pirata e é totalmente possível que ele se envolvesse em algum tipo de conflito e realmente a aparência com que ele se mostra no game é ameaçadora, dá medo, intimida, assim como na vida real ele fazia. Agora sobre Nassau. A cidade mais icônica do game, junto com Havana, é por ser a sede dos piratas e ter ali bastantes piratas icônicos. Em 1713, Nassau, em Bahamas, foi uma grande base de apoio para os piratas até 1718. Eles deram suporte para mais de 20 navios piratas e 500 piratas no total. Você lembra do que eu disse que 1000 piratas ocupavam a região, já entende que lá era o grande point da galera. Entretanto, em 1718, a Inglaterra acabou nomeando o capitão Woodes Rogers para perseguir e destruir Nassau. Esse combate, inclusive, acabou derrocando na morte do próprio Barba Negra e na destruição de Nassau logo em seguida pelos britânicos. Agora, sobre o Forte Nassau que aparece no game, ele muito provavelmente já estava abandonado quando eles chegaram lá. Então, muito provavelmente já estaria caindo aos pedaços ou perto de desmoronar, dificilmente servindo como uma base segura para os piratas em caso de ataque dos britânicos. Agora, outro ponto é que Nassau era muito mais precário do que mostrado no game. Tinham várias cabanas feitas com velas de navio e também tinham vários problemas com água potável e doenças tropicais. Ou seja, se você fosse um pirata em Nassau, provavelmente tomaria água da chuva na cabeça e teria caganeira. E sobre as armas do game, né? Então, o protagonista Edward Kenway pode lutar até com 2 sabres, embora você possa escolher com qual arma você luta. Mas galera, não tem nenhuma técnica documentada de que 2 sabres fosse algo eficaz, ou muito menos utilizado naquele período. Agora, o sabre sim era considerado uma espada do mar. Por ser uma lâmina curta, encurvada, com aproximadamente 60 centímetros, era ideal para lutar em espaços confinados como convéses. Ele não ficaria preso em cordas do navio, poderia cortar lona, madeira e até mesmo ossos. E agora sobre as armas de fogo. Bom, os piratas adoravam as armas de cano curto. E como eram armas de difícil recarga, era comum que eles andassem com uma ou mais pistolas para dar os seus tiros. Então o fato do protagonista andar com 2 pistolas é totalmente compreensível do ponto de vista histórico. Outra arma eram os machados. Eram muito úteis para cortar madeira, cordas, escalar os navios e também eram muito letais no combate, além de serem acessíveis por terem um custo muito menor do que no sabre. Embora o Edward Kenway não prefira o machado e sim o sabre, essa arma é totalmente jogável no game e obviamente não é para cortar madeira. Mas enfim, após tudo isso que eu te contei, já deve ter percebido que Assassin's Creed Black Flag chega muito perto da realidade histórica, mesmo sendo uma obra de ficção. E agora como fato bônus, uma cereja do bolo, é que muitas das sea shanties ou as canções de marinheiro que são cantadas no game são realmente canções históricas que estavam documentadas do século XIX. Embora o game se passe no século XVIII, acredita-se que muitas dessas melodias que inspiraram esses documentos do século XIX estavam sim presentes no dia a dia dos marinheiros do século XVIII, fazendo com que essa trilha sonora incrível desse jogo seja totalmente acurada historicamente. Mas é isso galera, depois de tudo isso que eu falei, você já pode pegar seu diploma em História Marítima depois de gerar o Black Flag. Porque esse jogo é uma aula de história e está muito longe de ser uma bagunça. Mas o vídeo é esse, se você gostou peço que se inscreva no canal, vamos ter mais conteúdos por aqui, dá um like que ajuda muito e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!